anyone in Hollywood, no Hollywood available, domestic violence, 5179. Amigos exploradores das sombras, prepare-se para explorar o desconhecido em sombras e segredos esquecidos e sombrios. Descubra histórias ocultas, mistérios sombrios e segredos esquecidos que irão mexer com sua mente e desafiar sua coragem. Se você gosta do inexplicável, inscreva-se e venha desvendar o que está além da escuridão. Localizado na esquina da Rua APA com a Avenida General Olímpio da Silveira, o Castelinho da Rua APA é um dos lugares mais emblemáticos e envoltos em mistérios da cidade. Construído em 1912, sua arquitetura peculiar, inspirada em castelos medievais europeus, atrai olhares curiosos e instiga questionamentos há mais de um século. No entanto, sua história vai muito além das paredes desgastadas e das torres sombrias. O Castelinho foi construído pela família dos Guimarães dos Reis, uma família rica da elite paulistana. Em seu auge, foi sinônimo de opulência e elegância, refletindo a prosperidade do início do século XX em São Paulo. Mas, como toda história intrigante, a glória do Castelinho logo seria tragicamente ofuscada. Em 1937, o local foi palco de um crime brutal que chocou a cidade. Naquele ano, 3 membros da família, os irmãos Álvaro, com 45 anos e Armando, com 43, juntamente com a mãe Maria Cândida, 73 anos, foram encontrados mortos no interior da residência. As circunstâncias das mortes permanecem até hoje envoltas em dúvidas. A versão oficial afirma que Álvaro, tomado por um surto psicótico, matou o irmão, a mãe e depois tirou a própria vida, sendo o crime motivado por divergência entre os dois irmãos acerca do patrimônio da família. Porém, algumas provas e circunstâncias apontam outras explicações, sugerindo vingança, inveja ou até algo mais sinistro. No entanto, o abandono físico apenas alimentou o imaginário popular. Disse que à noite é possível ouvir vozes e gritos vindo de dentro da construção, além de vultos que vagam pelas janelas. Alguns visitantes relatam sentir uma energia opressora ao passar pelo local, como se fossem observados. Há também histórias de que objetos se movem sozinhos e de que sombras inexplicáveis surgem nas fotografias tiradas nas proximidades. Com o tempo, o Castelinho tornou-se um lugar de peregrinação para curiosos, investigadores paranormais e caçadores de histórias. Muitos acreditam que as paredes do edifício escondem segredos que vão além da tragédia familiar, talvez envolvendo a própria história da cidade. Teria o Castelinho sido palco de rituais ocultos? Ou seria apenas um lugar condenado a carregar as marcas de uma tragédia sem explicação? Atualmente, o Castelinho é um patrimônio histórico tombado, mas sua revitalização é alvo de polêmicas. Para alguns, ele deveria ser restaurado e reaberto para contar sua história e preservar sua arquitetura singular. Para outros, o Castelinho deveria continuar como está, um monumento silencioso ao mistério e à tragédia. Com seu passado sombrio, suas lendas assustadoras e a aura de abandono, o Castelinho da Rua APA é um marco não apenas da história paulistana, mas também do imaginário urbano, onde o real e o sobrenatural se encontram para criar um dos maiores enigmas da cidade. Como tantas outras construções antigas onde parecem sussurrar segredos, ergue-se o Castelinho da Rua APA. Suas janelas empoeiradas escondem o passado. Suas torres desgastadas vigiam o presente. E suas paredes guardam um segredo que nem o tempo conseguiu apagar. O que aconteceu dentro dessas paredes em uma noite fatídica de 1937? O destino de uma família rica, as vozes que ecoam no silêncio, as figuras que dançam entre a escuridão, seriam apenas histórias ou reflexos de algo que ainda vive entre nós? Hoje, ao atravessarmos a entrada deste castelo esquecido, prepare-se para desvendar o mistério. Mas cuidado, pois há portas que, uma vez abertas, jamais podem ser fechadas. Bem-vindo ao enigma do Castelinho da Rua APA. Na nebulosa noite de uma São Paulo antiga, onde a chuva caía nas ruas de paralelepípedos, o Castelinho da Rua APA erguia-se como um monumento sombrio de segredos inconfessáveis.
Suas torres góticas e janelas estreitas eram olhos imóveis que pareciam vigiar aqueles que ousassem passar. Muitos evitavam olhar diretamente para a construção, temendo atrair a maldição que, segundo boatos, morava ali. Foi nesse cenário que duas figuras completamente opostas se uniram para desvendar o que muitos preferiam esquecer: Clara, uma jovem jornalista com espírito destemido e mente afiada, e o cético detetive particular Hugo, que acreditava que todo mistério tinha uma explicação lógica. Clara havia convencido Hugo a acompanhá-la até o castelinho após encontrar um antigo diário em um sebo. O diário, supostamente escrito por Isabel Prado, última moradora do local, trazia mensagens enigmáticas. A verdade jaz entre as paredes que gritam, e quem ousar procurá-la deve estar preparado para o preço da revelação. Quando os dois chegaram à rua Apa, Clara segurava uma lanterna, enquanto Hugo carregava um velho revólver, apenas por precaução, dizia ele. O portão enferrujado do castelinho rangeu como se protestasse contra a invasão. Dentro, o ar era denso, pesado, e o silêncio era interrompido apenas por seus passos. Enquanto exploravam os corredores poeirentos, Clara notou marcas estranhas nas paredes, símbolos geométricos que pareciam contar uma história. Hugo, inicialmente indiferente, começou a sentir uma inquietação inexplicável. Esses símbolos, já havia algo parecido em arquivos sobre sociedades secretas paulistas do início do século passado, murmurou ele. Clara, sempre curiosa, puxou-o para o porão, onde uma porta trancada por um cadeado antigo despertou sua atenção. Deve ter algo atrás disso, ela insistiu. Hugo encontrou uma chave escondida entre os tijolos soltos da parede. Quando destrancaram a porta, uma escada de pedra os levou a um aposento subterrâneo. O porão parecia um santuário esquecido. No centro, uma mesa de pedra desgastada era cercada por velas. Na parede, uma pintura desbotada mostrava 3 figuras, um homem e 2 mulheres. Hugo apontou para a inscrição abaixo: os juramentos que fizemos não serão quebrados, mesmo que custem nossas almas. Essas pessoas são da família Prado, concluiu Clara, reconhecendo rostos similares aos retratados no diário. O diário mencionava um pacto feito pela família, envolvendo riquezas e segredos que não deveriam ser desenterrados. Hugo, ainda relutante, abriu um baú que estava ao lado da mesa. Lá dentro, encontraram documentos e mapas que apontavam para uma fortuna escondida. Mas antes que pudessem compreender o conteúdo, a lanterna piscou e apagou sozinha, como se uma força invisível quisesse manter o segredo escondido. De repente, sussurros começaram a ecoar pelas paredes. Palavras indistintas, carregadas de angústia, pareciam implorar e alertar ao mesmo tempo. Hugo tentou reacender a lanterna, enquanto Clara, petrificada, sentia uma mão invisível puxar levemente sua blusa. Saia daqui, murmurou uma voz que parecia vir de dentro de sua mente. Hugo, finalmente reacendendo a luz, viu a expressão assustada de Clara e a puxou de volta para a escada. De volta à sala principal, os sussurros continuaram. Hugo encontrou uma carta escondida sob um móvel empoeirado. Ela estava escrita pela própria Isabel Prado e dizia: se você encontrou isso, significa que a maldição persiste. Minha família selou algo que nunca deveria ser libertado. Não busque a fortuna, pois ela traz apenas morte. No momento em que Hugo terminou de ler, um som ensurdecedor ecoou pela casa, como se as paredes estivessem sendo comprimidas por uma força invisível. Os dois correram para fora do castelinho enquanto a estrutura parecia tremer. Do lado de fora, ofegantes, Hugo e Clara olharam para o castelinho. Ele permanecia imóvel, tão silencioso e enigmático quanto antes. Vamos voltar, sugeriu Clara, ainda determinada a descobrir mais. Não. Algumas verdades devem permanecer enterradas, respondeu Hugo, lançando o diário de Isabel em uma lata de lixo próxima. Enquanto se afastavam, Clara jurava ouvir risadas ao longe. Seriam apenas ecos de sua imaginação ou algo muito mais sombrio?
O castelinho da Rua APA permanecia, como sempre, guardando seus segredos e observando, em silêncio, aqueles que se aproximavam demais. Este foi nosso encontro de hoje, valentes exploradores das sombras. Antes de partir, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações, pois há muitos mistérios ainda por revelar, e você não vai querer perder o próximo capítulo. Obrigado por assistir. Inscreva-se no canal. Deixe o seu like. Ative o sininho. Compartilhe. Siga-nos no Instagram.